Falar em retrospectiva 2022 na área econômica é falar de retomada pós-pandemia. Na verdade, o ano começou com uma alta expectativa de mudança no cenário mundial, claro, o Ceará não seria diferente. E a gente vai lembrar aqui algumas dessas esperanças e como cada uma se comportou ou foi moldada a se comportar ao longo de todo esse ano que está terminado. Para essa missão, a gente vai contar com a ajuda do Daniel Demétrio, economista, especialista em gestão financeira, sócio, head da área comercial da M7 Investimentos, uma empresa de assessoria de investimentos vinculada à XP e apresentador do programa Inovações e Negócios na Jangadeiro Band News FM. O Daniel foi selecionado, é bom que se registre, foi selecionado entre os 30 mais importantes do país em 2022 pelo portal britânico Seawire. Falei correto? Tudo certo, Nonato. Prazer enorme estar aqui contigo, com a Carla. Muito obrigado por vir aqui para que a gente possa falar exatamente o que foi o ano econômico para o nosso país. Vamos começar falando do dragão da inflação, que é aquele que realmente acaba com o bolso do brasileiro, ruge no bolso, e tem esse codinome exatamente porque queima o poder de compra de todos nós brasileiros. No entanto, vários economistas projetam que o Brasil vai sair primeiro dessa hiperinflação, porque começou a atuar primeiro, aumentando taxa de juros, porque também o consumo pode ter um efeito colateral isso. Aumentando a taxa de juros, cai o consumo, vem aí, consequentemente, a economia deixa de crescer, compromete a área de empregos e é outro problemão que a gente vai enfrentar. Na visão do mercado, num primeiro momento, quais são as saídas para a economia voltar a aquecer a produção de empregos? Nonato, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui contigo, com a Carla, duas pessoas que eu adoro, que eu admiro, que eu sou muito fã, tá? Para a gente falar sobre a economia, a gente vai tentar aqui ter uma abordagem super simples, super didática, para que as pessoas entendam bem todo esse cenário, né, sem aquele economês que é muito, né, assim, muitas vezes citado. Nonato, o que há de pior em uma situação de economia é a inflação, né? Assim, a pior coisa que pode acontecer em um cenário é a presença de inflação, que é uma subida, né, continuada no nível geral de preços. Então, para a gente entender um pouco esse fenômeno inflacionário atualmente, é importante a gente citar o seguinte. A gente tem que voltar aí 2 anos, que a gente vem de uma situação de pandemia, tá? E onde as pessoas ficaram em casa, lockdown, as empresas fecharam, lembra que cessou o consumo, houve uma paralisação completa, né, da economia, né, zero dinheiro em circulação. Naquele momento, o que é que o Banco Central fez de um modo muito correto? Injetou muito dinheiro na economia, tá certo? Estimulando o consumo, tá certo? E inundou mesmo o mercado de papel moeda, de liquidez. Isso é um fenômeno que gera muita inflação. Quando você tem muito dinheiro circulando, você tem uma probabilidade de, em um prazo futuro, você promover a inflação. Mas naquele momento, Carla, foi super necessário, porque a gente estava nessa situação de lockdown e, todo esse mercado de consumo, o mercado econômico de um modo geral, precisava, de fato, desse estímulo. E a atuação do Banco Central aqui do Brasil, Nonato, foi muito elogiada, foi perfeita, foi correta, né? Foi totalmente correta. O que aconteceu? Graças a Deus, essa famigerada pandemia, né, tudo creio que já passou. E aí você tem um fenômeno inverso. Você tem as empresas reabrindo, né, você tem todo um capital circulando e você tem uma corrida das pessoas, um estímulo muito grande do consumo, que é exatamente uma operação oposta, inversa, né, a que a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo.
E aí o que é que aconteceu? O Banco Central precisou fazer um fenômeno inverso também. Ele precisou elevar a taxa de juros para que houvesse uma diminuição do estímulo ao consumo. Porque quando você eleva a taxa de juros, Nonato, Carla, o que é que acontece? Existe uma tendência que os investimentos arrefeçam. Porque qual é a empresa que vai pedir um crédito para investir no seu negócio, na sua operação, com a taxa mais alta? Então, o juro alto inibe investimento. Isso em especial, desculpa, Daniel, em especial os pequenos, né, empreendedores, os microempreendedores, que aqui no Brasil tem um volume considerável, né? E já é uma classe que já tem muita dificuldade de acesso a crédito, né, Carla? Então, você imagina com essa situação com a taxa mais alta. Um consumidor, por sua vez, ele tende a poupar mais o dinheiro com a taxa de juros mais alta. Poxa, a taxa de juros está boa, eu vou aqui poupar, né? Uma casa própria, o seu primeiro imóvel, um carro, né? Então, juro alto inibe consumo também desses bens assim duráveis. E aí, é muito ruim taxa de juros alta. É muito ruim porque você inibe a atividade econômica. Mas pior do que uma taxa de juros alta, Nonato, indo aqui direto à sua pergunta, é a inflação alta. Então, assim, é uma medida totalmente necessária, taxa de juros alta, para inibir o que pior pode acontecer, que é uma inflação alta. E aí, para finalizar, nós temos nesse momento que a taxa de juros já está alta o suficiente. Tanto é que a gente teve deflação nos últimos 3 meses aí, o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, ele foi negativo, né, nos últimos 3 meses. Né? Agora, no mês de novembro, ele deu uma subidinha, voltou a um nível, assim, de certa forma, normal. Mas novembro, outubro, o IPCA foi negativo. Né? E isso demonstra que o juro já está no nível alto, que a tendência agora é de queda. Tanto é que, segundo o Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central promove em todas as instituições financeiras do Brasil, a expectativa da inflação para o ano que vem é mais ou menos estável, não deve subir tanto. Elogiável o trabalho do Banco Central. Né? Lá nos Estados Unidos, eles estão no início de incremento de taxa de juros, ou seja, eles foram atrasados nesse movimento de elevação de taxa de juros. Eu acho que o nosso país, Carla, tem uma experiência maior em lidar com situações mais complexas, né? Lá eles nunca viram isso, a inflação lá está muito alta, que é uma coisa muito complicada para eles, e eles talvez não tenham o jogo de cintura, nem a experiência histórica necessária para terem sido tão rápidos como foi o Brasil. Se a gente fizer uma comparação Não sei se ficou claro. Ficou. Se a gente fizer uma comparação com a mitologia grega, o Banco Central agiu com Saturno, que produziu filhos e depois, quando viu que podia perder o alcance do seu poder, começou a devorá-los. Nonato, e é exatamente assim. A economia, ela é muito cíclica, ela sempre busca o equilíbrio. Então, você diminui taxa de juros, aí você tem um problema, aí você sobe taxa de juros, aí você busca sempre um ponto de equilíbrio. Aí, a partir de determinado ponto, você desce de novo, fica ali. Então, são movimentos típicos em uma situação de cenário econômico. Tá? Você concordaria que a retomada de obras pudesse facilitar a tua vida também para evitar o desemprego? Nonato, a questão do desemprego é uma questão assim, muito ampla. Tá? Eu acho que o desemprego tem muito a ver com o desenvolvimento econômico. Eu estava lendo esses dias que você pegando... Qual era o período lá, meu Deus? Quando você pegava um período de tempo, Carla, muito longo para trás, se eu não me engano, era 30 anos, a média de crescimento do Brasil, média de 30 anos para cá, foi em torno de 1% ao ano. Ou seja, o Brasil ele não cresce. Né? Você tem anos 3%, 4%, você tem anos negativo, mas a média de crescimento, eu não lembro se era 30 anos, tá? Perdão, mas nos últimos 20, 25 anos... O boom econômico? De 30 anos para cá, em média, o nosso país cresceu 1% em média ao ano. Nonato, se você tem um país que não tem crescimento econômico, você não gera emprego. Você não gera emprego. Então, daqui a pouco, eu acho que a gente pode entrar aí em algum tipo de assunto com relação a reformas fiscais e tudo,
porque tem um linkzinho, em minha opinião, em relação a essas reformas fiscais que tanto se fala e essa questão de desenvolvimento econômico, tá? Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar aí nesse assunto, né? Falar aqui, não tem como falar em inflação sem tocar no assunto combustíveis, né? É o que o consumidor sente realmente ali no bolso. Na tentativa de conter esses impactos, tivemos aí ao longo do ano, o governo federal chegou a sancionar em junho, depois de muita discussão, aquele limite de cobrança do ICMS, né? Dos combustíveis e outros itens também, num teto ali de 18%. Os estados chiaram, foram à justiça, foi aquele disse-me disse, mas recentemente o capítulo que envolve esse assunto é deixar a gasolina de fora desse teto aí de 18% de cobrança, né? De que forma essa questão, Daniel, dos combustíveis pode ser vencida definitivamente em 2023 aqui no Brasil? O combustível que é tão essencial, né? A gente sabe disso, impacta aí em diversos setores. A tão falada reforma tributária, por exemplo, ela deve finalmente sair do papel? Porque entra governo, sai governo, a gente só escuta falar que esse ano vai, agora vai, e no fim das contas, nada, né? Carla, sabe o que eu penso disso? Eu acho o seguinte, eu acho que as políticas aqui no Brasil, elas são muito realizadas de maneiras circunstanciais, certo? O que é isso? A definição de ciência econômica é o seguinte, a economia é a ciência da escassez, tá? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem recursos muito escassos, recursos não só dinheiro, mas dinheiro, mão de obra, né, logística. Então, assim, você tem recursos escassos para finalidades alternativas, tá? Então, assim, é como uma família. A gente não tem dinheiro suficiente, nem recursos, para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, todos os pleitos existentes, Carla, dos mais variados setores, eu quero deixar uma coisa muito clara, que são pleitos, na minha opinião, legítimos e importantes. Mas como é que é feito aqui no Brasil historicamente? Aí, na minha opinião, é direita, é esquerda, independentemente de viés político e ideológico. Aqui você tem as pressões das diversas classes, né? E circunstancialmente falando, o governo concede benefícios para eventuais classes de acordo com uma situação momentânea e pontual. Em nenhum momento é pensado uma coisa baseada em número. Em nenhum momento é visto se aquela política foi feita em qual país, quais foram os reflexos. É tangibilizar em número a ação daquela política. Com relação a... Então, assim, totalmente tudo legítimo, repito. Mas você tem o pleito dos caminhoneiros, que é justo. Você tem o pleito dos taxistas. Você tem o pleito dos empresários. Você tem o pleito Enfim, você tem o pleito da sociedade inteira. E o governo, circunstancialmente, ele oferece benefícios de acordo com a situação momentânea. Uma discussão nessa que eu estou aqui propondo, né, é uma discussão que muitas vezes não gera voto. É uma discussão que muitas vezes é uma discussão antipática. Você tem que observar certos pontos que podem vir a ser, em algum momento, pontos antipáticos. No caso do aumento do combustível, a meu ver, é mais uma situação dessa. E qual foi a crítica que os estados fizeram? Porque o governo federal tirou de onde? Dos estados, né? Houve uma diminuição de alíquota no preço dos combustíveis, mas que isso foi... ele fez uma benesse com o chapéu dos outros, né? Tá certo? E ele prejudicou muitos estados que já estão em situação muito crítica. Então, assim, é tudo muito circunstancial. Em nenhum momento a coisa é verificada de modo amplo, holístico, tá certo? Com situações... para a gente resolver o problema de fato e não em cima de algo pontual. Isso justificaria, inclusive, a demora nessa discussão na própria reforma tributária que se fala. Carla... Que se vende, né? Como é que funciona mais ou menos a reforma tributária aqui? Você tem essa quantidade enorme de necessidade de fazer despesa. Ok, necessidades totalmente legítimas. Eu, sinceramente, não acho que o Brasil tenha problema de arrecadação. Eu acho que o país arrecada e arrecada bem.
O que é que eu acho que acontece? Como são muitas demandas, né, e são demandas pontuais que fazem sentido, o que é que o governo faz? Eleva logo gasto. O gasto. Tá? Desculpa, eleva logo os impostos para arrecadar mais. Eu acho que o problema fiscal aqui no Brasil tem muito mais a ver, Carla, com... Eu acho que o país gasta muito mal. Gestão, né? Eu acho que tem muitas pesquisas, Nonato, Carla, tem muitos estudos aí que comprovam que o Brasil é um dos piores países do mundo em relação ao perfil da gestão do seu gasto. O Brasil é ineficiente no seu gasto, tá certo? Então, assim, eu acho que o país arrecada bem, mas o país gasta mal. É igual uma família, né? É igual uma família, a gente tem que otimizar aquele recurso. E quando você tem um problema de alocação daquele recurso, que, economicamente falando, Carla, sempre vai ter. Porque, como eu falei antes, existem muitas necessidades, né, para um recurso que é escasso. E aí é muito mais fácil você procurar elevar imposto, né? E ninguém nunca olha para a ponta dos gastos. Eu acho que a gente gasta muito mal, eu acho que a gente tem muito o que fazer com relação ao perfil e à eficiência do gasto público. Eu vou pedir que em 3 minutos você possa nos resumir, dado a circunstancialidade que você citou aí, nós estamos mudando de governo. E também é mais um fato que pode alterar as circunstâncias, não é isso? Principalmente porque, só um exemplo, dezembro tivemos alta do dólar, queda no Ibovespa, depois do anúncio do Mercadante para o BNDES. Tudo ligado à mudança da lei das estatais, desde 2016, que blindava as empresas públicas de interferências políticas. Qual é a sua opinião nesse jogo de cadeiras? O governo Lula tem até agosto do ano que vem para definir novas regras destinadas a impedir esse endividamento político. Qual é a saída do governo? Nonato, essa questão aí são 2 pontos que é muito importante. Quando uma grande empresa vai ser gerida, geralmente é escolhido para ser o presidente daquela empresa uma pessoa com experiência comprovada no setor, né? Então, essa questão da gestão de empresa pública feita, eventualmente, por pessoas, por escolhas não técnicas, e sim baseada em opções políticas, isso é muito ruim, porque empresas públicas são muito importantes, né, na economia do Brasil. Você tem BNDES, você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, empresas muito estratégicas do ponto de vista econômico, com suas atuações interferindo diretamente no nosso dia a dia. Então, quando o governo sinaliza que os gestores dessas empresas serão, em alguns casos, pessoas escolhidas não do ponto de vista, sob o ponto de vista técnico, e sim sob o ponto de vista político, é informação que nenhum de nós gosta. Porque eu gostaria de ver lá pessoas que tenham experiência na gestão naquela área. E outra situação que tem acontecido muito, de muita preocupação do mercado, é uma sinalização do governo com não se preocupando muito com o teto de gastos. Né? Numa família, eu sempre cito o caso de famílias de empresas, porque é a mesma coisa. A gente tem que ter um controle dos nossos gastos. Não é porque aquela necessidade vem e muitas vezes é uma necessidade que faz sentido que eu vou aumentar o meu gasto. Aquilo vai gerar muito endividamento, vai ter mais dinheiro circulando na economia e aí a gente volta para a eventual probabilidade de retorno da inflação em uma situação com o gasto do governo muito amplo. E agora o nosso assunto é Auxílio Brasil, que também marcou aí as discussões ao longo do ano, deve também continuar protagonizando em 2023. Todo mundo já sabia em relação ao Auxílio Brasil que ele não cabia no orçamento, seja qual fosse o governo, os 2 candidatos prometiam, mas era fato que isso não ia dar, né? Nós tínhamos ali 400 e pouquinho garantido, ia faltar ali quase R$200 para encaixar no que a gente falava no bloco anterior, nesse teto de gastos, né? Além disso, o governo Lula também inclui aí outras promessas, né? Mais R$150 para crianças de até 6 anos
e pautas que sempre fazem parte desse perfil centro-progressista do novo governo, né? E a pergunta, Daniel, de que forma o mercado pode ou pretende absorver essas demandas sociais do governo Lula? Carla, essa pergunta é muito interessante porque me dá a oportunidade de falar uma coisa que é fundamental. São duas coisas totalmente compatíveis e que podem conviver juntas, que é o quê? Investimento social e um controle dos gastos públicos. Ok? Então, assim, você pode ter um salário mínimo adequado, você pode ter políticas emergenciais de auxílio e, na minha opinião, isso deve ser priorizado no novo orçamento, na minha opinião pessoal. Quando você fala isso, algumas pessoas entendem naturalmente que isso vem com descontrole das contas públicas. Isso não é verdade. Você pode ter um controle das contas públicas, tá, priorizando investimento social. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. A gente entra naquele assunto do bloco anterior, né, quando a gente vislumbra e percebe a necessidade. Eu acho que nesse momento pós-pandemia, o gasto social deve ser totalmente priorizado. Como é que se faz isso? Eu não acho que deva ser elevando a arrecadação, elevando imposto, elevando o gasto. Vamos olhar para a ponta do atual gasto do governo, Nonato. Vamos olhar. Agora, é uma discussão que você vai ter necessariamente na economia, a gente chama de trade-off, né? O que é isso? Você vai ter que fazer um gasto, mas em contrapartida a diminuição em algum outro gasto. Mas a gente não pode contemplar todas as políticas públicas somente com incremento de receita, aumenta o teto de gasto, porque isso é um buraco. Né? Vamos se colocar no lado de uma família, de uma empresa. Você não pode estar gastando deliberadamente. Não, é a mesmíssima coisa. Então, assim, nós vamos sempre voltar para essa tecla de estabelecer, Carla, prioridades. Né? Qual é a prioridade? É um crescimento econômico, né? Com uma desigualdade social um pouco maior? Ou a gente vai privilegiar um crescimento econômico menor com mais gasto social? As duas coisas são certas. É mais uma questão de você discutir amplamente e ir no cerne desse problema. Então, não é uma necessidade que há, né, que aparece, super importante, todas elas são, aumenta gasto. Não é assim, porque isso vai gerar um problema lá na frente, tá? Deixa eu falar agora um pouquinho, já que a gente está falando de gastos e que não é gasto em investimento, salário mínimo na vida do brasileiro, todo ele vai considerar. A gente tem uma queda de renda por conta da pandemia, isso é notório, ainda vem se refazendo, as empresas, o comércio, e o governo quer compensar com o ganho real do salário mínimo, como foi feito agora, final de dezembro. O mercado vai acenar positivamente para isso. Qual deveria ser a política correta, eficaz, para que não houvesse desequilíbrio nenhum das partes? Nonato, essa questão do salário mínimo é uma questão muito parecida com o Auxílio Brasil. Né? Isso aí é uma política de transferência de renda, tá certo? Direta, que é feito aqui no Brasil. E eu acho que nesse momento, repito, é uma situação que é totalmente necessária, sem nenhuma dúvida, porque realmente a pandemia foi muito cruel do ponto de vista econômico, social, para todos nós. E aí vem aquela discussão do tamanho do Estado, né? Qual é o tamanho do Estado? Ele intervém mais ou menos? Eu acho que nesse momento o Estado deve chegar junto, tá certo? Repito, não é uma situação que inibe controle de gastos. Você pode ter investimento social junto com controle de gastos. Mas eu acho que a situação é muito mais ampla do que isso. Eu acho que o gasto social deve ser contemplado, deve ser priorizado, mas o perfil de como o governo utiliza a sua arrecadação comparado com o resto do mundo é muito ineficiente. Então, eu acho que enquanto a gente sofrer pressão dos setores, tá certo? Por subsídio,
por transferência de renda, você inibe muita coisa. Na economia, só para terminar, tem uma palavra-chave que é produtividade. Né? Então, toda vida que o Estado contempla algum outro setor de petróleo, setor automobilístico, que ele entra com algum tipo de subsídio para aquele setor, você inibe que aquele setor se desenvolva. Aquele setor fica ineficiente, ancorado em um benefício do governo. Isso é muito ruim, porque isso mascara eventuais ineficiências na operação daquele setor. Eu acho que a gente deve ter uma economia aberta, com gasto social priorizado, mas enquanto eu não verificar aqui no país uma discussão ampla a respeito do perfil do gasto do governo, eu vou ficar preocupado. Nonato, antes da gente mudar aqui e falar de geração de emprego, que também vai ser tema aqui da nossa conversa, ainda nesse quesito salário mínimo, eu fiquei aqui refletindo do que falávamos no bloco anterior, né? Sobre você ter uma base de dados que possa solidificar certas ações, como, por exemplo, o aumento real de salário mínimo, como, por exemplo, o histórico que a gente já tem com essa questão de auxílio, né? Seja Auxílio Brasil, seja os outros nomes, mas o Brasil já vem, historicamente, já é uma política que está no nosso currículo, podemos dizer assim, né? Quando a gente pensa em salário mínimo, também, mas as pesquisas do IBGE, entra ano, sai ano, elas sempre mostram a mesma coisa, que o salário mínimo, ele não dá. O brasileiro não consegue suprir a necessidade básica, nem mesmo cesta básica, por exemplo, quando a gente pensa nisso, esses itens nunca estão ali na base do que o brasileiro realmente precisa. E aí eu fico me perguntando, tem algum caminho que a gente consiga trilhar? Porque às vezes a gente pensa assim, vai mudar o governo, tudo vai ser diferente. A gente sabe que na economia não é assim, não é virou a moeda e tudo se resolve, né? Tem algum caminho que, se hoje a gente começasse a trilhar, deixasse algum hábito para trás e recomeçasse pensando daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, que a gente pudesse construir realmente um país que trouxesse assim uma economia mais firme, uma garantia, sem depender tanto de auxílio, por exemplo? Carla, sua pergunta é muito inteligente e você tocou num ponto aí realmente que é um ponto-chave. Eu acho que aqui no Ceará, por exemplo, Carla, a gente tem muito o que melhorar, certo? Aqui no Ceará a gente tem muito o que melhorar. Mas a gente tem algumas situações aqui no nosso estado, Nonato, que a gente, humildemente falando, devemos ensinar para o resto do país. Por exemplo, só para chamar a atenção do nosso internauta. Você tem de 87 para cá, no governo do Tasso Gereissati, até hoje, até o Camilo Isolda, você tem uma continuidade das políticas de Estado. Então, assim... Não houve uma quebra, né? Eu vou até antes. Eu acho que no Gonzaga Mota, anteriormente ao senador Tasso, você já tinha aqueles Plamegs 1, 2, que é aqueles planos emergenciais de investimento e tal. Então, eu acho que tem que dar o mérito ao ex-governador Gonzaga Mota, que eu acho que no Gonzaga Mota já começou a olhar um pouco mais de infraestrutura. Do senador Tasso para cá, né, de 87 para cá, você teve diferentes partidos políticos no governo do Estado. Você teve Tasso, PSDB, você teve Ciro, Lúcio... Você teve Camilo, Dilma, mas independente do partido político, você teve uma continuidade das políticas de Estado. Por exemplo, incremento de educação. Aí é tudo que você falou, Carla. A gente tem que parar de fazer... É o que eu estou falando aqui agora há pouco. Tem que parar de fazer política de curto prazo. Isso não vai dar certo, tá? Porque são políticas que você desenvolve, mas você não tem a métrica histórica em algum lugar do mundo que deu certo ou não. Então, não é só você aumentar o salário mínimo. Ok, mas isso não é suficiente, porque vai gerar um buraco lá na frente. Deve aumentar? Claro que deve aumentar o salário mínimo, claro. No momento da gente é difícil socialmente falando e o governo tem que chegar junto. Mas a gente tem que ir pensar no futuro. Aí a educação, Carla, é tudo. E o Ceará tem muito que ensinar aqui ao resto do país com relação à educação. Outra coisa... priorização na... Aqui o Ceará é um modelo de contas públicas ajustadas. Né? Você tem aí o ex-secretário Mauro Filho, Fernanda Pacobaíba, sensacional, atual secretária, sensacional. Olha o trabalho que eles têm feito. Aqui no Ceará você tem tudo isso. Você tem contas ajustadas, você tem investimento em educação, tá certo?
Outra coisa, investimentos em infraestrutura. Você tem o porto do Pecém, você tem agora o hidrogênio verde, que eu acho que deve ser uma pauta da nossa conversa aqui, que é muito relevante. Então, eu acho que você, aqui nacionalmente falando, em termos federais, isso não acontece. Cada governo que entra, há uma descontinuidade das políticas. Então, tudo que é feito, eventualmente de bom, por ser de um partido político diferente, não, tira que agora vai ser do meu jeito. Então, isso é muito ruim, tá? Então, Carla, você falou tudo, tem que ter uma política pensada no longo prazo e, ao meu ver, o grande segredo é educação. E eu acho que a partir de um momento de necessidade que venha, todas que fazem sentido, Nonato, todas fazem. Salário mínimo, classe social A, B ou C, setores estratégicos da economia, todas fazem sentido. Mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte, eu não acho que o país tem um problema de arrecadação. Eu acho que a nossa ponta fraca no que se fala, aonde se fala em questão de reforma fiscal, é o perfil e a ineficiência na ponta do gasto. Esse é que é o problema. Pensar a longo prazo, Carla, e eu acho que a educação é o grande segredo aí desse negócio. Vamos lá. Falar ainda sobre... Emprego? Do emprego. Vamos falar de emprego, porque hoje o principal motor da matriz econômica brasileira ainda é o setor de serviços, né? Falávamos aqui de histórico, Brasil, em relação a isso, já tem aí um currículo grande, em especial das micro e pequenas empresas, né? Então, Daniel, que sinalização o governo deveria dar ao mercado para sair, ou pelo menos reduzir a dependência desse setor de serviços, que ao mesmo tempo que é a força do país, sofre grandes impactos quando a gente tem um período de recessão, por exemplo, a pandemia, né? Primeiro que fechou o setor de serviços. Como é que poderia ser isso? Carla, assim, eu não sou um especialista em área tributária, mas eu acho que o setor de serviços, aquela turma ali do pequeno e médio negócio, que é um percentual enorme da nossa economia, Nonato, enorme. Eu acho que essa turma essa turma sofre muito com a ineficiência e o completo desorganização e complexidade das formas de arrecadação. A gente tem uma carga tributária complexa, você tem o pagamento de impostos meio que de acordo com o produto, tá certo? Você não tem uma unificação nesse pagamento de imposto. É possível essa unificação para estabelecer isso que você está querendo, está almejando? Nonato, essa unificação, eu não estou falando de imposto único, isso, né? Eu não estou dizendo isso. Foi muito discutido em 2022. Exatamente. Eu acho que o imposto único, eu acho que a gente não tem uma cultura suficiente para isso nesse momento. E eu acho que seria uma simplificação muito equivocada de uma situação que existe hoje. Eu não gosto da tese, mas acho que até seria uma utopia você passar de uma situação que a gente tem hoje para um imposto único. Eu acho que você tem maneira de simplificar, de unificar no que diz respeito às atividades. É uma discussão muito complexa. E aí vai, Nonato, aquela história que eu estava falando aqui há pouco, de discussões do que, na verdade, importa. E que muitas vezes é algo impopular. Não gera voto, não cria voto. Porque, infelizmente, eu vou voltar para o exemplo e a analogia de uma situação da nossa família. A gente ganha, sei lá, 100%. Né? O 100% não dá para me ter lazer, para me colocar na melhor escola, para mim ter o melhor plano de saúde, para me consumir o que eu desejo consumir. Eu preciso o quê? Eu preciso priorizar de acordo... É a mesma coisa do governo. Então, quando aparece alguma pressão circunstancial de algum setor da economia, o que é que o Estado faz? Deixa aumentar gasto. Aí, isso é terrível. Isso é terrível, né? Porque isso gera inflação, tá? O risco de uma inflação no próximo ano é muito grande, tá certo? Se a gente houver um descontrole no gasto público, né? Que o exemplo do Ceará é o contrário. A gente tem políticas, tem muito que melhorar, repito. Você teve políticas sociais relevantes com controle dos gastos públicos. Então, eu vou sempre bater na ponta da eficiência necessária do gasto público, que existem relatórios mundiais que comprovam que o Brasil
é talvez um dos piores países do mundo, tá certo, no que diz respeito à eficiência dos gastos públicos. Você mesmo ressaltou agora há pouco, nessa conversa da retrospectiva, a excelência de uma reforma administrativa que se provocou durante os últimos tempos. Mas entra governo, sai governo, a gente vê que isso vem muito sendo processado numa certa região apenas e não abrange outras regiões do Estado que estão minimizadas pelo aspecto de desenvolvimentista aplicado, por exemplo, para regiões como Fortaleza, Maracanaú, Pecém, polo de geração de emprego. Enquanto isso, grande parte do Estado também necessita ser revitalizado. Qual é a importância disso agora com o governo novo começando, o governo esse que está alinhado com o governo federal, no sentido de ser feito algo para a independência dessas regiões? Nonato, eu volto aqui para o exemplo do estado do Ceará, tá? E eu volto aqui para um ponto super importante, que é o tamanho do estado. Qual é o tamanho do estado? O estado deve intervir mais na economia? O estado deve intervir menos na economia? E esse ponto que você falou aí é muito importante, porque, na minha opinião, eu acho que o governo, em algumas situações como essa que você falou aí, eu acho que o governo deve investir em infraestrutura para as áreas mais carentes. Vou dar um exemplo. Transposição das águas do Rio São Francisco. Você levar água para a região que não tem, né? Saneamento básico, né? Educação, tá? São todas políticas de longo prazo. Saúde. Para evitar o enxame de casos de pacientes que vêm a Fortaleza, exatamente, quando as cidades poderiam contar com órgãos, hospitais direcionados. Donato, se uma cidade, por mais longínqua que seja, tiver água, tiver uma boa escola, tiver um bom posto de saúde, as pessoas ficam lá. Ninguém se muda. Tá certo? Fico porque são as raízes. A seca que empurrou minha família para cá. Não é? Não é? Então, eu acho que é nessa hora que o Estado tem que intervir mesmo. São políticas públicas focadas em áreas mais carentes. E aí vem dentro do perfil do gasto público e o tamanho do Estado. E agora um assunto que realmente remete a um interesse não só dele, mas de todos nós. Hidrogênio verde, energias renováveis. Daniel, potencialmente falando, nós tivemos um ano de destaque no Ceará em termos de produção de energias renováveis. Citando aqui o complexo de Pecém, que você já citou, se destaca na participação dos segmentos de energia solar e eólica. Mas estamos também cada vez mais perto das datas para início da operação da produção de hidrogênio verde. Já são pelo menos 22 memorandos de entendimentos assinados. 2 desses já evoluíram para pré-contratos de instalação de uma planta de produção e comercialização do hidrogênio verde e seus derivados lá do Porto do Pecém. Só com essa movimentação de contratos de acordo, a gente pode calcular benefícios e impactos para a economia do nosso Estado? Nonato, esse tema é um tema da mais alta relevância na pauta de desenvolvimento atual do Brasil e principalmente aqui do Ceará, tá? Apenas contextualizando para que as pessoas entendam melhor. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde é uma nova fonte de energia limpa, de energia renovável. O hidrogênio verde, você pega a água, molécula de água, que é o H2O, né? E através de um processo de eletrólise, você separa a molécula de oxigênio e a molécula de hidrogênio, que é o H2. Você separa, tá? E aí você fica lá com aquela molécula de H2, que aquilo sofre uma intervenção, né, de energia para virar uma fonte renovável de energia. E aí o que é que acontece? Para você fazer todo esse processo químico, tá? Você demanda uma quantidade de energia que precisa ser naturalmente renovável também, porque não adianta eu gerar uma energia renovável a partir de uma matriz que suja, de uma energia suja. Então, aqui no Ceará, você tem um potencial já, como você falou, de energia solar e eólica, é um potencial enorme.
que atende totalmente à necessidade para você produzir o hidrogênio verde. Então, já começa aí uma situação geográfica muito interessante do Ceará, com energia já disponível, solar e eólica, para que você produza o hidrogênio verde, que é essa nova fonte de energia renovável. E aí, essa nova fonte, Nonato, ela pode ser armazenada, você pode armazenar o hidrogênio verde e você pode transportar o hidrogênio verde. Aí vem aquilo que a gente falou dos investimentos relevantes que foram feitos no Ceará, Carla, pensando no longo prazo, que é a infraestrutura. Você hoje tem o Porto do Pecém, cujo um dos sócios é o Porto de Roterdão, acho que o maior da Europa. Uhum. Então, você tem uma posição geográfica do Ceará favorável para você transportar e exportar esse hidrogênio verde para o resto do mundo. De onde é que vem o dinheiro para cá? Vem na produção do hidrogênio verde em si, que já demanda um investimento muito grande, que já está acontecendo, e depois na venda dessa produção de energia para o resto do mundo, aonde o Ceará tende a ser muito competitivo por questões geográficas e de infraestrutura do Porto do Pecém. Para terminar isso, eu volto à pergunta da Carla, quando a gente fala em longo prazo. Você não pode ter políticas de curto prazo. Você não pode fazer nada, Carla, circunstancialmente, para atender demandas que fazem sentido. Você tem que pensar no longo prazo. Quando foi feito investimentos relevantes de infraestrutura aqui no Ceará, muita gente foi contra. Muita gente que está aí foi contra. Tá certo? Uma falta de consciência, né? Porque não há até o pensamento no curto prazo, uma discussão que não gera voto e você privilegia o curto prazo. Então, é só um exemplo de que as coisas voltam quando são feitas pensando no longo prazo e da forma correta, enfrentando de frente o que deve ser enfrentado. Então, o hidrogênio verde é um potencial fantástico para a economia do estado do Ceará em um médio e longo prazo aí. Já chegando aqui nos últimos minutos da nossa retrospectiva, o tempo passou muito rápido, que nem o ano, né? 2022 voou. Foi rápido. Foi. E o desafio do ano, acho que era retomar, de alguma forma, os eixos da economia, né? Pensando aí em 2023, qual é que deve ser o desafio econômico? O que é que deve estar chegando aí? Carla, eu estou bastante preocupado, desculpem a sinceridade, com o ano de 2023. Tá? Porque existe uma demonstração do governo com um aumento de gasto, né? E isso pode causar um retrocesso muito grande em algumas conquistas que o país fez de uns anos para cá. Por exemplo? Nonato, eu tenho muito cuidado quando eu falo essas coisas, porque a gente parece eventualmente defender ideologia política A ou B. Não se trata disso, tá certo? Eu acho que a gente está, nesse momento, com a inflação controlada. Tá? A gente está com a inflação controlada e, como nós falamos, acho que no primeiro bloco, a gente está à frente do resto do mundo, tá certo? Com a situação de controle do nível geral, do nível oficial de preço, que é o IPCA. Quando você aumenta o gasto público, você coloca mais dinheiro em circulação e aquilo vai ocasionar uma inflação. E é tudo que a gente não precisa, porque é a pior coisa que pode acontecer no governo. Tá? O que eu noto também é que eu tenho muito medo da taxa de câmbio. Tá certo? Eu tenho muito medo da taxa de câmbio, eu tenho muito medo que os investidores comecem a cobrar um prêmio de risco muito alto para vir investir aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente ainda precisa de capital estrangeiro para poder a gente rodar a nossa economia. E eu acho que a grande questão é esse descontrole, tá certo? Que pode acontecer. Nós temos um momento de transição. Vamos ver o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer. Essa lei de gestão de controle das estatais não foi uma boa notícia, tá certo? Não foi uma boa notícia. Eu acho que profissionais devem ser colocados
em qualquer empresa, seja ela privada ou pública, de acordo com a competência profissional daquele profissional na área, daquele executivo na sua área de atuação, e não por eventual questão política e ideológica. Eu nem acho que isso aconteça com o Aloysio Mercadante. Eu acho ele um cara competente. Ele é um economista, ele é um cara que tem um certo histórico, e o meu comentário nem se reflete muito a ele no caso do BNDES, tá? Mas foi aberta uma porta aí para que outras empresas estatais, que o controle de outras empresas estatais seja feito por pessoas com viés político e não por competência técnica. Então, assim, quando você vê uma certa ausência de compromisso com gasto, né, e uma gestão provavelmente mais política de empresas públicas estratégicas, são duas coisas que a gente fica muito atento. Eu acho que a gente deve parar, Nonato, eu até já te falei isso uma vez, eu acho que a gente tem que parar de idolatrar político. Né? A gente tem que parar de idolatrar políticos. São servidores públicos que a gente deve ter o maior respeito do mundo, independente de corrente política e ideológica, mas a gente deve estar muito atento, tá certo? Muito atento ao trabalho deles. Né? Devemos cobrar com muito respeito em uma democracia, tá certo? Porque está mexendo com a vida de todos nós brasileiros. Então, eu tenho uma preocupação com 2023 por um eventual descontrole, tá certo, dos gastos públicos. Essa é a visão do Daniel Demetrio, a quem a gente agradece a participação esclarecedora. Amanhã você vai acompanhar exatamente os assuntos que marcaram a área do esporte.